Olá, boa noite a todos. Estamos no 80º Encontro dos Médicos Poetas, com a Graça Nascimento, que vai falar sobre o sentido da música no emocional da pessoa idosa. Com a palavra, Graça. Muito obrigada a todos. Boa noite. Já cumprimentei alguns aqui, né? Mas é uma honra imensa, é uma grande alegria participar desse encontro com pessoas tão especiais. Alguns amigos, alguns colegas da Sobrames, amigos de faculdade, amigos de academia peruibense de letra. Tenho a presença aqui de Gilson e Vânia, a quem presto os meus cumprimentos, né? A doutora Kelly, que vai ser a nossa parceira de conversa. E, especialmente, eu quero cumprimentar o senhor doutor Máximo Colombini, que me fez o convite e que incentiva, e que, para mim, é, assim, muito, muito especial, né? E que, desde o primeiro momento, ele foi muito claro comigo, não é? O nosso objetivo nos médicos poetas internacionais é olhar o lado positivo das coisas. Isso me deixou muito impressionada, porque é assim que eu vejo a vida. É a minha filosofia de vida, é um pensamento que comunga com aquilo que eu já trouxe comigo desde a minha mais tenra infância, não é? É um olhar voltado para essa filosofia de vida. Vamos olhar o lado, não sendo poliana, mas olhando sempre pelo lado bom, onde eu consigo observar que tudo pode ser resolvido de uma maneira amistosa, não é? E nesse cenário, eu acabei enveredando para o lado emocional da pessoa idosa, por conta dessa vida que se esvai, por conta de lembranças. Não que isso seja voltado para a busca de uma juventude perdida, não tem esse viés, não é? É muito mais a manter os braços abertos, também manter a receptividade para usufruir dos benefícios que essas experiências da vida, que essas coisas boas lhe trouxeram. Vamos olhar sempre para o lado da positividade. E esse é o propósito dessa apresentação. E, como o doutor Máximo disse, se apresente. Eu, em filosofia, sou muito Sócrates, né? E muito mais Aristóteles. Eu estou ali com os dois carregando um de cada lado e juntando isso no pragmatismo de Charles Sanders Peirce. Então, nesse momento, para que eu diga de mim, eu vou dar uma resumida rápida, tá bem? Porque não cabe, não é esse o propósito desse convívio aqui, não é? Eu sou Graça Nascimento, eu sou paraibana de Dona Inês, tá bem? Minhas raízes estão focadas no interior da Paraíba, de origem dos meus trisavós e bisavós, de origem escrava, de origem indígena, de origem francesa, de origem holandesa, portuguesa. É uma miscigenação de pessoas, mas das quais eu carrego raízes até hoje e as defendo. O meu próximo livro vai se chamar Raízes da Minha Árvore, por esta razão. Eu tenho 68 anos, faço agora dia 3 de agosto, tenho graduações nas áreas de humana, sempre na área de humana, que foi até hoje, com algumas especializações, ainda com mestrado, doutorado, e eu ainda estou, nesse momento, eu estou concluindo um doutoramento em filosofia, juntando filosofia e medicina, que é a minha graduação atual, né? Então, eu estou juntando a medicina com a filosofia e trazendo isso para uma tese de doutorado voltado para a semiótica do diagnóstico, tá bem? O meu orientador é o ilustre doutor Ivo Ibre, na PUC, uma sumidade em semiótica, já faz isso há 40 anos, né? E, depois de tudo isso, eu disse, bom, eu preciso encontrar o sentido da vida, ainda que Viktor Frankl não tenha conseguido me mostrar do jeito que eu gostaria, eu tentei buscar na medicina. Mas tem um filho, o meu filho, que é doutorando agora em geofísica, ele me disse que talvez eu consiga encontrar na área de geologia. Mas isso vai ser um outro capítulo. Por hora, eu estou voltada para a medicina, e olha aqui com vocês, nesse meio médico, né? Isso me deixa muito, muito honrada, tá bem? Doutor Máximo, se puder, vamos para o slide 3. É esse? É o próximo. Esse é o 3, é o próximo, é o anterior, desculpe. Tá. Isso, na introdução.
Aqui a gente vai falar do envelhecimento, né? E esse envelhecimento a gente tem, todos nós sabemos que é um processo natural, multifacetado, porque ele não obedece uma simetria, né? Cada um tem um modelo de envelhecer. E aí eu levo para o lado, vamos no envelhecimento ativo. Participo de algumas associações que a gente cuida muito bem disso. Mas, nesse sentido, a gente entende que o envelhecimento traz consigo a sabedoria das experiências vividas, né? E muitas vezes vem com um toque de saudosismo, vem com um toque melancólico, né? Mas existe a questão das boas lembranças de outrora, que acabam nos servindo de esteio de um bem viver, né? De como viver com isso. Acaba nutrindo a alma, nutrindo o nosso bem-estar e aquece o coração, né? Porque você vem com lembranças, vem com momentos revividos, que é esse o nosso objetivo, de trazer isso para melhorar essa qualidade de autoestima, né? Para muitos idosos, a juventude, acho que para quase todos eles, mas enfim, a juventude foi muito marcada por músicas, né, acompanhada de dança, que acabaram se tornando companheiro. Pode passar o próximo slide, por favor. E nesse ponto é que a gente consegue entender a evidência da música, a influência profunda que a música tem no emocional das pessoas idosas. Idosa por quê? Porque eu estou voltada para essa população, para esse nicho de pessoas. Não que isso não influencie a todos, mas é aqui voltada especialmente para o lado da pessoa idosa, não é? Que a gente tem a música como um gatilho, né? E tem vários exemplos, várias modalidades desses gatilhos, porque foram marcadores de fase de vida, né? De juventude, de festa, de relacionamentos, né? Então, tem as associações entre a canção e um momento vivido. Ao vivo, no Meet. Ok? Desculpa. Continuando. Então, você traz esses movimentos, quando você se depara com um som, um timbre, uma música, que fez parte de seus momentos, são mais significativas. Então, nesse sentido, quando você coloca diante de uma pessoa idosa sons, música, que tiveram essa conexão, logo você observa essa mudança positiva no humor, na autoestima, no comportamento, no composto geral da obra, né? Para o 5. Então, é quando a gente observa que a música, o sentido da música no emocional da pessoa idosa, cumpre esse papel de estimular a autoestima, não é? De trazer à memória esses sentimentos, e o que acaba influenciando e reduzindo a condição de sintomas, tais como sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, e acaba promovendo a questão do bem-estar e a conexão social, né? E junte-se aí, se puder passar o próximo, junte-se aí a questão da poesia, aonde a música e a poesia, que são capazes de evocar imagens de um passado, e do presente também, mas que nos trazem sensações profundas. Ouça um som, um som grave de um violoncelo numa orquestra, quando ele se destaca. O agudo de um trompete, né, quando você vai tocar uma sinfonia, até mesmo o sussurrar do vento. Se você sentar num banquinho na praia e ficar escutando o vento, ou na sua varanda, o próprio som do silêncio vai ressoar dentro de você. Esse som ressoa dentro de nós, de alguma maneira, né? E aqui eu posso discorrer uma experiência que para mim foi muito importante. Os idosos com quem eu conversei me disseram que foi muito importante, mas certamente foi muito mais importante para mim, gratificante, observar, no sentido que durante aquele período pandêmico, em que nós sofremos todas aquelas mazelas de um isolamento social, um período que era uma depressão coletiva, era uma ansiedade coletiva, na condição de psicogerontóloga,
eu então comecei a pensar, preciso fazer alguma coisa para essas pessoas idosas que estão confinadas. E, de alguma maneira, não é? Fosse por vídeo, fosse do portão para dentro, a pessoa lá fora, então eu consegui formatar um mecanismo, que não é esse o objetivo, mas eu consegui formatar um mecanismo aonde a gente conseguiu levar esses sons, essas músicas, uma lembrança, é como se fosse uma espécie de anamnese prévia para tentar buscar naquela pessoa idosa, meio isolada, meio confinada, qual era o som que daria algum gatilho para despertar alguma boa lembrança. E, nesse sentido, a gente conseguiu observar que uma música, ora, eu não tenho voz para cantar, mas eu chegava no portão meio que em tom de serenata, tá bem? Meio que em tom de trovadora. Então, isso despertava lá dentro a presença da pessoa na janela ou na porta, que acabava cantando comigo, desafinado, sabendo letra ou não. O que importava era trazer aquela melodia de volta ao pensamento daquela pessoa confinada, e isso foi muito, muito gratificante, porque a gente observava que havia um processo de transformação. Então, acabou que esse mecanismo passou a ser visto como quase um recurso terapêutico. Não era esse o objetivo. Era o objetivo de trazer a pessoa, de tirar a pessoa daquela solidão, daquela pseudo-solidão, do pseudo-isolamento, né? E trazê-la para esta liberdade. Aliás, aqui eu posso frisar a doutora Edith Eger, aonde ela diz que liberdade é uma escolha, e depois ela escreveu A Bailarina de Auschwitz. Se vocês não leram, leiam, porque é fantástico. Então, ela traz essa memória livre, e foi isso que eu tentei passar para as pessoas idosas. Você não precisa ficar presa só porque está isolada fisicamente. Traga a sua memória para uma liberdade. E, com isso, houve essa transformação, que a música, nesse contexto, ela não foi apenas arte, né? Ela foi um verdadeiro alento. Ainda que a gente estivesse atravessando as mazelas da pandemia, a gente tinha essa expectativa de que um som, que uma música trouxesse uma boa lembrança e arrancasse o pensamento da pessoa, daquela tristeza, e viesse com um sorriso, porque se lembrou de um episódio, de uma fase, de alguma coisa parecida. Podemos passar para o próximo. E, nesse momento, eu queria que vocês observassem alguns trechos que eu separei. Tem inúmeras, inúmeras, inúmeras. Mas eu escolhi 3 descompromissadamente, tá bem? Mas só para trazer para vocês as frases, e que seria conveniente, seria bom se vocês toparem, primeiro, fechar os olhos, mergulhar no som e cantar junto, tá bem? Cantar a letra errada, certa, resmungar, assobiar, da maneira que achar melhor, tá bem? Uma delas é interpretada pela Gal Costa, que é uma letra, o Tom Jobim, que canta, chama Estrada do Sol, de Tom Jobim. E ele cita nos versos que ele diz: é de manhã, mas o sol e os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, e por aí vai. Se o doutor Máximo puder clicar no link para ver se Gal entra, eu agradeceria. Senão eu posso tentar aqui no... Com certeza. A dúvida, Graça, eu saio dessa apresentação e coloco o outro vídeo, ou deixo a música de fundo? Eu posso tentar aqui, se vocês ouvem? Pode, claro. Mas eu consigo colocar aqui, sem precisar sair do vídeo. Ele fica de fundo, né? Ele... Ouvindo? Eu não estou ouvindo daqui. Canta aí para nós, Graça. Bota essa voz aí, lindona. Não está ouvindo? Não ouve você.
Eu não ouço aqui Eu vou colocar aqui, só um minutinho. Não ouviram? Não, só vimos a sua boca mexer, você estava cantando. Ai, que pena que não ouviram o som. Oh, pode começar. Mas a próxima eu posso cantar, se quiser. Eu pensei que daria para ouvir. Não? Não, mas aqui vai dar, ó, só um minutinho. Aham. Essa aqui, né? É isso, é. De manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz essa canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pronto. Pois Vou a parar. nossa manhã Isso. O próximo, se o doutor Máximo quiser já na sequência, é um trecho da música de Roberto Carlos que chama Rotina. Ele descreve nessa música o pensamento, aparentemente é um casal que acabou de casar-se em lua de mel, e ele sai para trabalhar, e ele não para de pensar nos momentos dela. Tá bem? Então, se o senhor puder clicar aí no link do Roberto Carlos, ela começa no 2 minutos e 25 segundos. Isso, rotina. Jeito no Pronto. Viu? Perfeito. A próxima, como nós somos os médicos poeta internacional, eu trouxe a Mária Rodrigues. Para quem conhece Lisboa, vai entender do que eu estou falando, mas eu posso dizer. O céu de Lisboa, o azul do céu de Lisboa, é só em Lisboa que se encontra. Não há, mesmo o Brasil com os seus céus azuis, ou mesmo Atenas com um céu lindo, não se equipara ao céu de Lisboa antes da entrada do inverno. Então, a Mária Rodrigues interpreta esse trecho que ela diz: se uma gaivota viesse mostrar-me o céu de Lisboa no desenho que fizeste, olha como isso traz você de olho fechado, lembrando no momento que te revive o brilho da tua vida naquele momento. Por favor, doutor Máximo. se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração
coração. Pronto. Basta. Obrigada. No slide 8, se isso puder abrir. O próximo. Próximo. Isso. Pronto. Dentro do que vocês ouviram, se quiserem comentar agora, porque ainda estamos no calor do sentimento, fiquem à vontade para me interromper e comentar do seu sentimento, do que você sentiu, se você gostaria de intervir, se lembrou de alguma coisa, se tem uma música que você gosta, ou o que essas trouxeram para vocês. Se sentirem vontade de comentar, fiquem à vontade, senão eu dou prosseguimento. Doutora Graça, amei as suas escolhas, fiquei curiosa como é que elas foram feitas. Aham. Cada uma delas me trouxe mundos aqui de memória e histórias. Então, eu fiquei com essa curiosidade, como foi feita esse seu recorte das escolhas. Obrigadíssima, doutora Gisele. Essas escolhas, elas se dão até mesmo para associar ao trabalho, né, à apresentação. Por quê? São músicas muito antigas, não é? Essa de Amália, por exemplo, a gente já está aí por volta de 60, 70 anos, tá bem? Rotina de Roberto Carlos é dos anos 80, 90, é um pouquinho mais jovem, não é? Estrada do Sol é lá de quando Tom Jobim estava começando. Então, eu quis fazer um recorte em músicas de lá, de um tempo passado, porque elas permanecem agora no futuro. Então, esse foi o recorte que fiz, foi o mote da escolha, foi escolher uma música que tanto influenciou, que tanto foi sentimento no passado, como continua sendo até hoje, para outras gerações, né? Porque elas foram criadas para uma determinada geração, né? Que embalou sentimentos de uma geração, embalou momentos de uma geração, e que hoje ainda embala. Se nós formos a um pub, se nós formos a um barzinho, está lá Tom Jobim tocando. Se a gente for tomar um vinho num restaurante aqui em São Paulo, num restaurante português, ou em qualquer um outro em Portugal, lá está a Amália cantando. E a gente tem, desde crianças até pessoas um pouco mais idosas. E Roberto Carlos, não há um casal, né, que não consiga sentir essa música, né, com seus parceiros, com suas parceiras, que não consiga trazer isso para o momento de boa lembrança e de autoestima. Esse foi o mote das minhas escolhas, doutora Gisele. Espero ter respondido. Muito obrigada, excelente, obrigada. Tá bem? Posso prosseguir? Sim. Ok. Próximo slide. Tem alguém aqui dizendo Detalhes, de Roberto. Sim, a música Detalhes, de Roberto, também é uma outra música da mesma época, do tempo passado, mas que continua hoje mais do que moderna. Detalhes de nós dois, não é? Detalhes tão pequenos de nós dois. Quando que isso vai morrer? Nunca, né? Sempre haverá um detalhe de nós dois, ou de eu sozinha, ou de você sozinho, ou de uma rua, ou de uma roupa, como ele mesmo cita. Então, vai ter sempre... São músicas que, aparentemente, têm um peso de idade, mas que, em verdade, continua muito, muito jovem no pensamento de hoje. Não é? Então, esse é o objetivo eu ainda não sou médica, mas eu sei que a anamnese é fundamental para qualquer diagnóstico. Então, quando a gente começa a conversar com a pessoa idosa, nesse sentido, e quando atendendo como psicogerontóloga, eu vou buscar dentro dessa anamnese qual é o possível gatilho para que eu possa fazer com que esse idoso desenvolva a sua melhor autoestima, o seu melhor pedaço, o seu melhor momento para prosseguir com ele. Tá bem? Então, eu acho isso importante. De modo que esse som cadenciado, ele acaba se inserindo no nosso pensamento, transformando, direcionando, e levando você para uma outra esteira de raciocínio, né? Leva você para outros horizontes. Então, eu penso que a música, e recomendo, e digo para os mais jovens, para os mais velhos, para os que estão nascendo, para os que estão chegando, que a música deve mesmo estar presente em nossas vidas, né? Até mesmo como parceira de todas as horas. Por quê? Porque ela vem
ela vem com o condão de estimular essa memória, de estimular essa cognição, né? De melhorar essa autoestima, de melhorar o humor, e vai até a qualidade do sono, porque se você adormece com uma música no pensamento, você adormece melhor. Se você vai ao banheiro cantando, tomando um banho, quem não canta no chuveiro? Eu canto no chuveiro, né? Você toma um banho mais gostoso, ou seja, ela melhora esse estreitamento de laços afetivos. A música tem esse objetivo de reabilitar essa condição neurológica, e eu não estou aqui falando ainda com fundamentos científicos, tem, mas não é esse também Tem alguém com o microfone aberto. Pronto, fechou. Obrigada. Ela tem esse condão de nos trazer essa alegria. E tem aqui uma curiosidade, quando eu decidi que eu teria que fazer medicina, não importava em qual fosse a época, o meu objetivo primeiro era descobrir por que a gente se balança, tipo, balança o rabinho porque a gente fica contente. O que nos faz balançar o rabinho quando você fica contente? E aí eu descobri que a música faz isso. Quando ela penetra em você, você libera esse hormônio e vai para essa beleza da vida, não é? Aí você pode puxar pela memória quem assistiu, não é? Quem assistiu alguns filmes, por exemplo, A Noviça Rebelde. Maria Augusta von Trapp, ela sobe aquela montanha como se fosse uma ladeira descendo, ela não percebe que ela está subindo. Ela nem faz de conta que ela está subindo aquelas montanhas todas, porque ela vai cantando, ela vai levando aquelas crianças, hora que são 7, né? 7 mini-adolescentes, e ela leva cantando, em tom de alegria, num tom majestoso de alegria e de felicidade. Então, eu acho que a música tem esse objetivo, né? Se você observar mais um pouco, você observa no Fantasma da Ópera, fecha o olho e vê o fantasma cantando para Christine, e ele se delicia. E hoje, quando a gente vê isso numa ópera, a imagem que me vem é Antônio Bandeira e Montserrat Caballé interpretando o Fantasma da Ópera. É uma obra-prima, né? E chega, se quiser se recolher mais um pouco, você volta para Simon e Garfunkel, em O Som do Silêncio, né? Sound of Silence, que é fantástica. Você vai ali, você fica ouvindo o som, e entre essas outras tantas, né? Tem ainda um pouco mais de romance, que a música te leva para esse lado, né? Charles Aznavour, quando ele canta La Bohème, descrevendo aquele amor de dois jovens enlouquecidos pelas ruas de Paris, né? Então, quando você mergulha na melodia, e se tiver uma letra que te ajude, acaba vindo à tua memória, e, de fato, na pessoa idosa, traz essa lembrança e o traz para esse lado positivo, que talvez esteja esquecido, né? De tanto tempo passou, sem pensar em preconceitos, mas ele está tão isolado que ele já não mais se lembra desses momentos que lhe trouxeram tantas alegrias e tantas felicidades. Voltando para nossa apresentação, para referir à fundamentação científica, não é esse o mote do trabalho, mas embora não posso fugir de que a musicoterapia é reconhecida, não é? Ela já tem aí a sua introdução como tratamento terapêutico, e que os estudos apontam que melhora muito bem o quadro de pacientes que iniciam um processo de demência ou de Parkinson. Tem um autor, Thomas, de 2013, que ele fundamenta ele faz essas referências em musicoterapia, não é? Não estou falando de ser musicoterapeuta, não é isso, mas eu sei que ela existe e é aplicado, e já é aplicado cientificamente nesse sentido, tá bem? E a guisa de conclusão, temos o próximo slide, Máximo, por favor. Né? Aqui, esse é o próximo, por favor. Isso. A guisa de conclusão, a gente pode concluir aqui tendo a música, né, como uma aliada ao envelhecimento ativo. A gente comenta muito na Associação Portuguesa de Psicogerontologia, onde a gente introduz, e, aliás, eu os convido para participar dessa associação, que é fantástica, lá em Lisboa. É muito bom, tem uns objetivos muito interessantes, eles premiam pessoas idosas acima de 80 anos, e que se mantêm em ativo
né, nas suas atividades profissionais, pessoais, artísticas, enfim. Não é? Então, aqui fica para mim a música como um elemento integrador da memória e da emoção. Né? Ela traz lá essa junção de memória. E que entendo que deve ser trazida e considerada como um cuidado humanizado. Né? Também percebemos que você não precisa ter uma voz afinada para cantar. O seu paciente não quer que você tenha, ele não precisa que você tenha uma voz afinada. A pessoa idosa não quer que você conheça bem a letra. Você pode resmungar, você pode assobiar, você pode cantar. Se souber a melodia, tá tudo bem. O que ele quer é participar desse sentimento de trazer à baila as suas emoções. Não vou falar aqui de nota musical, porque eu não entendo de partitura, mas não é a partitura, não é a nota musical, não é o passo, não é o compasso, né? É tão somente esse movimento, esse gatilho de levar essa memória da pessoa idosa, que aos poucos pode ir se apagando, e fazer com que ela traga à baila esses momentos para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Por fim, acho que é importante compreender, como está no slide, que a música é cura, é memória, é emoção, e, acima de tudo, é vida. E, nesse momento, eu queria pedir permissão para encerrar essa pauta. Já estou encerrando, doutor Máximo. Para encerrar essa pauta, com um conselho que uma mulher muito sábia, nos idos dos meus 5, 6 anos de idade, ela sempre dava esse conselho a quem estivesse atravessando uma fase complicada, um dia difícil, uma fase difícil, e ela dizia assim, se a coisa estiver ruim, canta. Se a coisa piorar, dança. Então, tu canta e dança que a vida melhora. Isto não tem a ver com música, tem a ver com uma filosofia de vida que eu segui até hoje. Eu segui os conselhos da dona Mariana, que não por acaso é minha mãe, foi minha mãe durante muito tempo, mas que é a base que eu trago comigo da filosofia, foi essa que resolvi seguir pelo resto da minha vida. Por hora, obrigadíssima a todos, tá bem? Tem um slide com as referências, o próximo slide apresentam poucas referências que eu inseri, mas por hora eu só queria agradecer de coração a honra que me foi concedida e a oportunidade de estar com todos vocês. Gratíssima. Muito obrigada. Excelente, Graça. Parabéns, viu? Linda apresentação. Muito bem, Graça. Adorei. Muito bom ter participado. Obrigada a todos vocês. A gente abre agora para considerações, comentários, fiquem à vontade. Eu posso falar um pouquinho mais sobre a Maria das Graças? Pode. Graça, né? Sou todo ouvido, Graça, por favor, sou todo ouvidos. Mas aí vem a nossa parte de gratidão imensa por essa preciosidade de apresentação, essa sensibilidade sua em, veja, a música, a mim, pelo menos, me é encantadora. Aos 50 anos, imagina para uma pessoa de 70, 75, 80, 90, 100, né? Então, assim, essa sensibilidade é sui generis, é toda sua. Gratíssima, Patrícia. Eu tenho um papel aqui que vai ser breve, mas eu preciso muito dizer que das suas formações, apesar de você ter se apresentado, eu vou ser breve. Patrícia, você é a nossa convidada surpresa para fazer o encerramento. Espera um pouquinho, a gente abre para perguntas. Então tá bom, desculpa. São todos ouvidos. Aqui. Acho que o Gil, você já entra novamente, que aí faz logo o encerramento, né? O Gilson queria ter uma palavrinha, Gilson. Oi? Você que gostaria de comentar, fazer alguma consideração? Não, agradecer realmente as palavras. Ela me lembrou muito o Raul Seixas na minha infância, na minha adolescência, melhor dizendo,
que são músicas que eu recordo todas as letras, a letra inteira, né? E ela tem razão, me dá uma paz enorme quando eu ouço ainda na minha memória, eu quero ser essa metamorfose ambulante, sabe? Então, adorei, muito obrigado, viu? Obrigada eu. Valeu. Posso falar Excelente, obrigado, Wilson. Mais alguém? Eu posso falar uma coisa? Claro. Ele falou da música, o Justo por Acaso é meu marido, né? E eu aprendi, eu fui atrás das músicas do Raul Seixas, porque eu não gostava do Raul Seixas, mas eu amava tanto o meu marido que eu fui atrás para saber as letras e cantar, e dei vários CDs, long plays para ele, né, porque ele tinha casado há muito tempo, então a música foi muito importante também na nossa vida. Muito legal. Bacana, obrigado. Legal. Mais alguém gostaria de comentar? Alguma consideração? Só agradecer essa maravilhosa apresentação que tanto nos inspira. Obrigada, Graça. Eu gostaria de fazer uma consideração também, que toda a história da medicina, a música esteve sempre muito presente. Inclusive, o Hospital Santa Catarina, aqui na Paulista, foi o primeiro hospital particular de São Paulo. As missionárias vieram da Alemanha com o propósito de implantar atividades com música junto com o hospital, entendendo isso era muito bem. A Sociedade Nacional de Medicina Poética dos Estados Unidos traz esse histórico desde da medicina, a música sempre presente, sempre trazendo sua contribuição para o bem-estar, para a saúde, né? Bom, eu gostaria então de chamar a Patrícia para fazer o encerramento poético. Agora sim, Patrícia, por gentileza. Bom, acho que Graça dispensa mais apresentações, né? Enfim, além de estarmos muito próximas, precisamos nos conhecer pessoalmente. Com certeza. Ao Shopping Frei Caneca, ali bem pertinho mesmo da Cidade das Américas. Mas eu queria destacar a sua direção na Associação Portuguesa de Psicogerontologia, como membro do Conselho da Fundação Inês de Castro, em Coimbra, e conselheira e membro da equipe peruiense de letras, AP Letras. Se eu estiver errada, por favor, me corrija nas siglas. Está correto. E membro acadêmico da Associação Brasileira dos Escritores do Sobramis, que conhecemos com tanto prazer. E o encerramento poético que eu selecionei foi muito difícil de selecionar, porque, de fato, associar o tema música com algo elegante como você, e focado à questão da população mais idosa, é um desafio. Então, eu encontrei um poema de Olavo Bilac que se chama Velhas Árvores. Acho que você conhece. Eu vou acabar tentando declamar aqui, brevemente. Olha essas velhas árvores, mais belas do que as árvores novas, mais amigas, tanto mais velhas quanto mais antigas, vencedora das idades e das procelas. O homem e a fera e o inseto, a sombra delas, vivem livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas, e os amores das árvores tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores. Que fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando nos namoros, dando sombra e sonho aos que padecem. Linda. Excelente, Patrícia, obrigado, viu? Lindo poema.
Lindo poema. Bilac é incrível. Bilac é maravilhoso, né? Esse é um dos poemas dele que retrata exatamente isso, né? A antiga árvore, quanto mais... Eu não me lembro já do texto todo, mas ele cita isso assim, é como o vinho, né? Vai envelhecendo, quanto mais velho, melhor. É nesse sentido, de que as árvores mais antigas são mais belas. E, de fato, elas são muito mais frondosas, né? Sim. Não que as mais jovens não sejam tão lindas quanto. Você consegue observar um ipê jovem, rosa, florido, você não consegue passar sem dizer oi, né? Mas as antigas também são muito lindas, até pela experiência, pela própria natureza. Abracem a árvore. Excelente, obrigado. Bom, pelo adiantar do horário, vamos abrir a palavra para o Alcione, vai recitar um poema em homenagem ao Dia da Língua Portuguesa. Por gentileza, Alcione. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Perdão, doutor Márcio, se você quiser tirar o slide e tirar a tela, né? Deixar de compartilhar, fica bom. Uhum. Perfeito, ótimo, muito obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Antes eu queria dizer a Graça, que ela é do Nordeste, eu também sou baiano. Ah. E mais uma coisa que ela citou aí, eu fui contemporâneo de Caetano, Gil, Gal Costa, todo esse pessoal, eu convivi com eles na Universidade da Bahia. Eu sou formado em Salvador, a primeira escola de medicina do Brasil, fundada por D. João. E faço psiquiatria, tem um hospital psiquiátrico onde nós praticamos a musicoterapia, a dança-terapia, todas essas terapias são praticadas aqui, não só com idosos, mas com os dependentes químicos e outras patologias. Então, eu queria apenas citar isso. Dizer o seguinte também, sobre o céu da Bahia também é tão bonito quanto o de Lisboa. Eu conheço os dois. E para... Não desmerecendo nem o céu, mas o céu de Lisboa, com uma gaivota voando, é fantástico. Mas se você for na Bahia, lá na Praça Castro Alves, para observar um pôr do sol de lá, você vai ver que aquele céu é lindíssimo. Conheço também, eu sei. Bom, eu fiz um poema, porque no dia 5 de maio é o dia da língua portuguesa. E eu fiz um poema para destacar uma homenagem à língua portuguesa, que eu denominei de Língua que nos une. Língua mãe de mares e serras, que ecoa com tantos rincões. Nasceu no chão das Ibérias, cresceu com 1000 corações. Foi voz de reis e de escravos, de poetas, santos, heróis, levando os sonhos e cravos nas letras que unem a nós. É língua que canta amores, que denuncia a opressão, repleta de 1000 sabores da alma de uma canção, de uma nação. É língua de tantas cores, do fado e do coração, de lutas, de professores, de livros em cada mão. É ponte sobre a distância, é herança e construção, espelho da criação. Ó língua viva e fecunda, que pulsa além do papel, tua beleza é tão funda, teu verbo toca o céu. Neste maio, celebramos teu poder de transformar. Com palavras, edificamos o mundo que vamos sonhar. Muito obrigado pela oportunidade de me comunicar com vocês. Excelente, Alcione, muito obrigado, viu? Nossa, lindo, lindo. Excelente. Bom, pelo adiantar do horário, gostaria de agradecer a presença de todos nessa primeira parte, a excelente apresentação da Graça, e a gente vai encerrar aqui a gravação, daqui a pouquinho teremos um próximo encontro. Muito obrigado, até mais. Até já.